ao Antecipar Digital, um canal para entrevistar os profissionais de saúde e segurança do trabalho daqui de Arcos, de Minas Gerais e também do Brasil. Hoje nós estamos com Antônio Mendes Campos, ele que é técnico de segurança do trabalho, natural de Barbacena, pai da Tamara, da Tatiana, da Thaisa e é o marido da Lúcia Campos, nossa grande professora de português aqui de Arcos. Ele iniciou na área em 1976, na área de segurança do trabalho, antes mesmo da portaria 3.214, né, que ela é de 8 de junho de 1978. Era 3327. Oi? 3327. 3327, a portaria que antecedeu a 3214. Algumas curiosidades em relação ao Antônio Campos. Ele foi o profissional responsável por, basicamente, introduzir a segurança do trabalho. Aqui em Arcos era o fundador da Ascenso, não é isso? Um dos fundadores da Ascenso, né? Um dos fundadores. E também da Segurarte. Campos, para a gente começar o nosso bate-papo, o que te motivou a se tornar um profissional de saúde e segurança do trabalho? Tudo tem uma história. Dentro desse conceito, eu queria dizer para você o seguinte: tudo começou na década de 70. Eu me ingressei na aeronáutica, fiz o curso em 73 de bombeiro aeronáutico e fui transferido para o Rio de Janeiro, onde servi no aeroporto Santos Dumont, como bombeiro aeronáutico. Depois fui para Vitória, Espírito Santo, também como bombeiro aeronáutico. E nesse período, nesse intercâmbio, eu fiz o curso de, não era técnico, era supervisor de segurança pela Fundacentro, no Rio de Janeiro. Estagiei na usina Tubarão, em Vitória, e em 1976 saí da aeronáutica e já ingressei na área de segurança do trabalho. Então, só para o pessoal que está chegando agora, técnico de segurança, existiu uma profissão antes do técnico de segurança, que era o supervisor de segurança. Não, é tudo isso? começou na década de 70, inicialmente era inspetor de segurança, os primórdios da segurança do trabalho. Eu não sabia dessa parte. A partir daí, apareceu o curso de supervisor de segurança. A gente era cadastrado, na época a gente era registrado em Brasília, recebia uma carteirinha com fotografia. Só para você ter uma ideia, na época o meu número era 4003, no início, no introdutório. O curso era um curso de carga horária. E como a aeronáutica estava saindo dos aeroportos e estava implantando a Infraero iria compor toda essa estrutura de logística de segurança em aeroporto com supervisor de segurança. Então isso me motivou a fazer o curso. E na esperança de conseguir, naquela época, introduzir na área de segurança dentro da Infraero, eu fiz o curso. Só que quando você sai para o mercado, você sai de uma área, você realmente perde os elos de comunicação. Então eu fiquei meio perdido. Então eu ficava Minas, Rio, Espírito Santo, procurando emprego na área de segurança. Então foi quando eu consegui em Minas Gerais. Meu primeiro emprego foi na Isomonte, de montagens, na área da Cesita. Então foi ali que nós começamos a iniciar um trabalho realmente técnico na área de segurança do trabalho. É legal conhecer a sua história aí. E dentre as diversas áreas da segurança do trabalho, qual delas você mais se identificou? A gente sabe que tem a higiene do trabalho, tem a ergonomia, prevenção e controle de perdas. Qual que você mais se identificou e marcou a história aqui na região? Aqui? Dentro desse conceito, tudo leva você a buscar uma identidade melhor dentro daquilo que você faz. Quando eu comecei a trabalhar como profissional de segurança do trabalho, a gente tinha uma função que era multifuncional. Você era o enfermeiro, você era o representante técnico da empresa perante ao Ministério do Trabalho, fiscalização, você era o técnico de segurança dentro do canteiro de obra e você era o recursos humanos perante os obreiros da área, porque você tinha às vezes o empregado da empreiteira
e tinha os famosos GATs, que eram as microempresas que prestavam serviço à tua empresa. E de uma certa maneira, psicólogo, assistente social, dependendo do que acontecesse do acidente, você tinha que comunicar a família? Comunicar tudo. A gente passava por uma experiência que era muito complicada. Por quê? Porque quando você tinha um acidente sério e você tinha que comunicar a família, você era o responsável. Quando você tinha uma situação de morte dentro do canteiro, ou se você tivesse que enfrentar, às vezes, um acidente de estrada, você era o representante junto ao poder público. Enfim, você era um representante direto da empresa, você era o carregado de Você era um SESM o dia inteiro. tudo, dentro de uma obra. Isso no início da década de 70. Então você passa por 80, aí você já tem uma modificação na estrutura de logística, onde você também muda de empresas, vai para empresas mais organizadas, aí você tem uma visão diferenciada da função do profissional. Ah, interessante. E após vários anos, né, você formou muitos profissionais aqui em Arcos, que eu sei, né? Mas se você estivesse começando agora, com a experiência que você já tem, qual conselho você daria para um profissional que está começando agora? Eu daria o conselho que eu recebi de um profissional que para mim foi o meu mentor. Foi o homem que me tirou do campo e levou para o escritório para me ser um gestor de segurança dentro de uma empresa, que é o Alan Frank Davis, um canadense, ex-militar, que visualizou dentro do meu perfil aquele personagem que poderia desenvolver outras atividades dentro da área de segurança dentro da empresa. Então ele falou para mim uma coisa interessante. Você tem que entender que você, dentro de uma empresa, você não pode ser aquele homem que é o fiscalizador, que é o punidor, o que representa A ou B. Não, você é o educador. Então eu acredito hoje que o profissional de segurança ele tem que ser o educador da área de segurança do trabalho dentro da empresa. Por que isso? Porque o grande problema hoje, você tem de um lado o empregado, que às vezes tem pouco conhecimento da área técnica, da área de segurança, ou da área da sua própria seguridade dentro do trabalho, mas acontece que ele tem um conceito de às vezes, ser rebelde e refratário a normas, procedimentos e protocolos. Do outro lado, você tem um empregador que tem uma visão, às vezes, muito indireta, ele tem uma visão realmente de poder fazer o social, de fazer realmente a integração dentro da área de segurança, criando uma ação preventiva, mas ele tem dentro de si uma coisa interessante: eu estou pagando para que ele trabalhe com segurança. Então você tem que saber trabalhar com os dois lados. O profissional de segurança está no meio, né? No meio. Então é por isso que ele tem que ser educador. Ele tem que ter um conhecimento macro da área de segurança, legislação, equipamentos e aparelhos. Que não adianta você falar que o ruído é alto, é baixo, que o iluminamento é baixo, é alto. Você tem que ter um conceito técnico para poder fazer se entender para o empregado e para o empregador. E desse conceito você fazer o melhor para que haja realmente uma área abrangente em termos de segurança da empresa que você está prestando serviço ou trabalhando. Então, isso que é difícil hoje. O que eu diria hoje para o profissional que está entrando agora: seja participativo. O técnico de segurança, ele conversa dos dois lados, ele vai ter que representar o empregador e ao mesmo tempo ele é o elo dos empregados em matéria de saúde e segurança do trabalho. Mas tem dois conceitos que tem que ser observados. Quando ele está representando os dois lados, ou seja, está sendo esse elo de comunicação, ele tem que entender que ele às vezes, e isso é quando eu estou dizendo isso em função do desenvolvimento da segurança hoje no país. Na década de 80, você tinha uma situação tão complicada que até os EPIs, no início, dentro das obras, eles não eram doados. Eles eram, às vezes, vendidos. Você está dizendo que o empregado ele pagava pelo EPI no início da década de 80? Teve empresas que faziam isso. A outra coisa importante é que, dentro desse conceito, aí você fiscalizava. Ele não queria usar uma botina, porque a nossa botina não tinha uma ação ergonômica adequada. Quando se começou a fazer a segurança dentro do nosso país. Desconfortável, né? Desconfortável, pesada.
entendeu? Sacrificante às vezes. Ele não tinha o hábito de usar um capacete, um óculos, um abafador de ruído, uma máscara respiratória. Então ele era refratário a isso. Então naquela época você fiscalizava como fazer um inspetor, ou seja, tem que usar. Se não usar, usava a própria legislação para punir o indivíduo. E o seu mentor nessa época já tinha uma visão de gestão, de educação. Totalmente diferente. Ele tinha uma visão, porque ele veio do Canadá, ele pertencia a um grupo francês, que era a Lafarge. Então ele tinha uma visão de humanismo, de fazer com que o empregado fosse educado, orientado, para que ele se sentisse pertencente à empresa. A Lafarge tinha essa visão bem ampla, de fazer com que a pessoa se sentia integrada à empresa, ou seja, a fábrica é nossa. Então nós vamos fazer para nós, porque se nós fizermos para nós não teremos a perda do emprego. É isso que é importante, você ter dar uma visão para o empregado. Com o passar do tempo, você vê na década de 80, década de 90 e chegando até hoje, você percebe que hoje tem uma visão bem lúdica do que se faz em segurança hoje. Mas eu acho que ainda falta a sensibilidade de poder fazer com que o empregado se sente participativo, integrado. Você às vezes consegue vender uma ideia, mas não para todo mundo. Então hoje é importante todo profissional de segurança entender que ele tem que ter um conhecimento amplo da coisa para poder realmente interagir junto à diretoria da empresa e os empregados, para que ele possa realmente implementar um programa de segurança que gere resultado, entendeu? Para que não haja a ocorrência de acidentes. E qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua carreira aí, atuando como profissional de segurança? Olha, eu acredito que tudo isso tem uma história enorme. Porque começando na década de 70, eu saí em 76 da aeronáutica, logo comecei a trabalhar e logo caí em obras. Então nós temos um problema justamente nas Sominas. Eu trabalho nas Sominas na época, eu tinha saído da Companhia Industrial Santa Matilde, que era a fabricação de vagões. Estava uma crise enorme e eu fui trabalhar numa obra civil. E lá nós tínhamos um problema de, às vezes, prestar serviço para as Sominas, e essa empresa tinha vários agregados, várias empresas pequenas dentro desse núcleo de trabalho. E nós estávamos construindo os bairros que iam comportar os empregados das Sominas. Então, dentro daquela situação, a gente tinha, por exemplo, os empregados direcionados para a minha empresa, que era a Contec na época, Contec Construtora, que não existe mais. E a gente chamava de gatos, que são as pequenas empresas. E aí passava N pessoas diferenciadas de vários locais do país. Pessoas que saíam dos seus lugares para poder ganhar dinheiro, e chegavam lá, não tinha dinheiro. Eles ganhavam na sexta, gastavam no sábado e no domingo, e começava na segunda. E isso acontecia muitas das vezes, as pessoas perderem o controle da sua própria dignidade. E como eu era um profissional de segurança que dava assistência a outras obras, e nós tínhamos uma obra em Belo Horizonte, uma obra em Montes Claros. Nesse período eu estava em Montes Claros. Então, nessa época não tinha fax, não tinha telefone, muito difícil de telefone. Basicamente verbal, usava o rádio. Então, nessa época, eu me lembro que eu estava lá, nós recebemos uma comunicação via rádio, que estava um problema em Belo Horizonte, que o empregado da nossa empresa tinha sido transferido de Ouro Branco para Belo Horizonte e tinha falecido. E lá ele tinha dado o meu nome. Ele só conhecia o campo da Contec, que era a pessoa responsável pela obra. Então, o meu supervisor de obra falou: meu obra, sai de Montes Claros, vai para Belo Horizonte e vê o que você resolve lá, porque ele está no Instituto Médico Legal, já está para poder. Eles estão querendo até fazer doação do corpo lá, no caso, doava para a faculdade na época, porque não tem referência nenhuma, a única referência que tem é o campus da Contec. Então, o que aconteceu?
Eu saí de Montes Claros de carro, com o carro do chefe da obra de Montes Claros, fui para Belo Horizonte. E chegando em Belo Horizonte, fui direto para o Estudante Legal. Aí calhou de eu encontrar com um amigo meu que trabalhava nessa área. Então foi quando ele pegou, me encaminhou um juiz que me liberou, aí liberaram o corpo, aquela coisa toda. E nós conseguimos liberar o corpo e fazer o translado para Ouro Branco para ser enterrado. Mas quando cheguei em Belo Horizonte, eu percebi que ele não era empregado da Contec. Era de uma dessas empresas? Dessas empreiteiras, subempreiteiras que prestavam serviço para a Contec. Mas nesse período, nem para a Contec eles prestavam serviço, eles estavam em outras obras. Só que eles moravam em alojamentos montados pela Aço Minas, entendeu? E eram de várias empresas. Eles eram alojados nesses alojamentos. Então, baseado nisso, aí eu tive que fazer esse translado e foi uma dificuldade enorme. Porque você pegar alguém, ir atrás de um juiz para poder liberar um corpo, aquela coisa toda, naquele período era muito difícil. A minha sorte foi encontrar esse personagem que era meu amigo, que serviu comigo na Aeronáutica em Belo Horizonte. Aí foi que ele me ajudou a poder liberar esse corpo. Observa-se aí o papel social do profissional de segurança já lá na década de 70, né? Na década de 70, para você ter uma ideia, quando começou realmente a desenvolver a parte de segurança do trabalho, por incrível que pareça, a gente não tinha engenheiro. Começou com inspetor, depois supervisor e depois que deu o técnico. Depois é que deu o engenheiro de segurança. O engenheiro de segurança já chegou na portaria 3.214, na criação da... Nessa interface. Tá. O grande problema que aconteceu nessa situação não é questão de ciúme, é questão de poder. Porque às vezes o técnico de segurança, o supervisor de segurança da época era mais antigo, tinha mais experiência, chegava um profissional da área de engenharia que não tinha nenhuma experiência, nenhum conhecimento, não sabia manusear um decibelímetro, não sabia um dosímetro, não sabia fazer nada e de repente ele mandava. Aí dentro dessa visão houve muitos conflitos. Até hoje tem. Mas infelizmente é isso que dificultou o crescimento da segurança do trabalho dentro do nosso país. Agora, o que eu acho dentro dessa visão toda, que essas dificuldades que a gente passou no passado, hoje você já não vê isso. Hoje, graças a Deus, você tem hoje uma noção bem clara que o profissional de segurança hoje, o técnico, ele é bem mais bem informado. A gestão da empresa hoje tem uma visão diferenciada do que tinha no passado. E você percebe também que o empregado também está desenvolvendo consciência, de consciência. Então, hoje, não vou dizer que seja facilitado. Talvez seja até mais difícil hoje. Porque é muito fácil falar em democracia e direito. Mas acontece que hoje daí existe uma competitividade enorme. Às vezes o empregado quer impor uma situação, às vezes o profissional de segurança quer impor a dele, às vezes o engenheiro quer impor a dele, e por incrível que pareça, tem que ser um trabalho mais harmônico. Conjunto, né? O que eu acho hoje que é a grande ferramenta que deve ser usada hoje. É unir o empregado, é unir a área de segurança, a gestão da segurança e a diretoria da empresa, para juntos fazerem um programa, para fazer que hoje o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, seja uma ferramenta atuante. Porque quando nós iniciamos lá atrás, antes de 97, 98, quando começou o PPRA, 94 começou, 94, 95, quando começou realmente o PPRA, a gente tinha em algumas empresas o programa de segurança. Era um livro enorme, maravilhoso, bonito, encadernado, mas ficava na sala do gerente. Não ficava com os profissionais? Ele não era, por exemplo, divulgado, aplicado. Depois daí é que começou, quando começou a surgir o PPRA, e eu tive o prazer de poder fazer o primeiro PPRA da empresa Itaú, na época que eu trabalhava na Itaú, nesse período. Desculpa te interromper, mas o PPRA ele foi um divisor de águas, ele foi um marco na época dele, não foi? Ele saiu
não vou dizer idade da perda, ele saiu de um ponto zero, criando uma visão diferenciada. Porque quando o programa, o PPRA saiu, ele saiu com uma mentalidade, com o objetivo de poder realmente integrar todo um sistema. De poder ser mais participativo, porque daí saiu a formação de ferramentas que colaboram hoje para fazer o quê? Os documentos para aposentadoria. Então você tem a ideia, daí saiu o ETCAT, entendeu? Que foram os laudos individuais. Aí dentro dessa visão, o PPRA criava-se uma ferramenta do plano de trabalho para se fazer, e que isso muitas das vezes ficava na mão da CIPA. E você percebe que na época, antes desse período, a CIPA ela era uma ferramenta mais impositora, mais sindicalista do que realmente educativa. É isso que era, na minha visão, foi um grande erro da época, de usar uma ferramenta, o próprio empregado às vezes, ele usava aquilo para exigir. Não, ele tinha que realmente exigir de uma forma democrática, explicando o porquê e para quê. E consciencialmente, com a diretoria ou com as empresas, poderem fazer um trabalho que pudesse realmente trazer resultados para minimizar realmente a situação de segurança dentro das empresas. E isso, às vezes, em muitas empresas pequenas era mais difícil. Não vou falar das grandes. As grandes tinham uma logística já bem estruturada, já tinha tudo planejadamente bem feito. Mas as empresas pequenas sofreram muito. Porque tinha a situação da cultura e tinha a situação realmente da aplicabilidade da legislação que exigia a elaboração do PPRA e o cumprimento do PPRA. Para ver que no início, a grande dificuldade, você pode perceber, você transita muito aqui na região, você pode ver, se você procurar o histórico das empresas, você vai ver PPRA, por exemplo, que trabalha antigos, que trabalham com decibelímetro. Tecnologia da época. Não era média, não era média. Não, mas acontece que você com decibelímetro, usando uma fórmula matemática, você chegaria numa média. Na dose, né? Na dose. Na dose, depois você transformaria no nível médio. Mas acontece que a grande maioria não, ia direto no ponto, ó, tá 94, tá 85, tá, e vai por aí, não funciona. Fez com que aposentasse muita gente indevidamente. No início, sim. Depois é que foi realmente... foi exigindo-se mais, foi se aprimorando-se mais e foi clareando o que hoje temos de segurança do trabalho hoje no mercado, que é muito importante. Campos, lembrando, né, que esse podcast é um oferecimento do Apollo ZHS Solution e da Antecipar Engenharia. Vamos falar um pouquinho de Arcos, né? Porque assim, você montou a história da segurança em Arcos, assim, um aspecto de que muitos profissionais você formou. Então, chegou aqui em 1976, trabalhou em fábrica de cimento, trabalhou em fábrica de carro. Vim para cá em 81. Ah, na área de segurança você está desde 76. Eu trabalhei em Belo Horizonte, Lafayette, você viu a Cesita, aí depois que eu vim para cá. Quando eu vim para cá em 81, eu vim para Química Industrial Barra do Piraí. Então, na época, a gente tinha um profissional que não era da área de segurança. Ele era um advogado que fazia segurança. Então, eu vim nessa época para trabalhar como segurança aqui na região e conheci alguns profissionais. Tinha um rapaz lá da Nestlé, que era o Valdir. Nós tínhamos, por exemplo, o Antônio Pedro, que era um dos poucos profissionais formados aqui na época. Tinha o João Romano. João Romano. Então, são profissionais que empiricamente desenvolveram um trabalho extraordinário dentro das suas empresas. Ó, pessoal, para quem está acompanhando aqui, ó, não tinha internet, tá? Não tinha livros disponíveis, tá? Então o pessoal fez na unha mesmo, segurança do trabalho, literalmente. Era chão de fábrica mesmo, era uma situação bastante complicada. Quando eu vim para cá, por exemplo, quando eu vim trabalhar na Química, eu trabalhei na Química durante um ano e pouco. Então, nesse período, foi um período de aprendizado, porque aí eu entrei numa parte em que eu comecei a conviver mais intensamente com o pessoal de campo, de dentro da fábrica.
de forma diferenciada, porque quando eu estava na obra, a obra, cada semana você estava com um personagem, era dinâmico demais, porque mudava muita gente. Aqui não, aqui eu fui trabalhar realmente numa situação onde eu tive contato com as pessoas, então a gente teve um contato humano. A partir daí eu fui convidado para trabalhar na White Martins. Uma escola também, né? Uma escola. Lá foi uma escola fantástica. Então na White eu pude conhecer pessoas maravilhosas. E lá realmente foi onde eu vi o primeiro projeto montado, estruturado, voltado para realmente preservar a integridade física do homem dentro do trabalho e criando a ferramenta educação. Campos, sem apegos a conceitos técnicos, o que é segurança do trabalho para você? Eu vejo hoje de forma diferenciada do que eu via no passado ou até no tempo que eu trabalhava. Eu acho que hoje, quando eu montei a empresa Segurarte e comecei a prestar serviço, eu comecei a ter uma visão diferenciada. Eu acho que a segurança do trabalho, ela é uma ferramenta que tem que ser pertencente. O que é pertencente? Inclusiva. Ela tem que ser, fazer com que o empregado se sente pertencente àquela atividade, o diretor, o empresário, o industriário também, para que você possa dali tirar um programa, tirar uma gestão de trabalho que gere resultado. E o que é esse resultado? O resultado é o não acidente. Porque o acidente, ele não avisa, mas ele já vai anunciando. Se você não tiver pessoas envolvidas dos dois lados, consequentemente ele vai ocorrer. Então é necessário nós entendermos que o segurança do trabalho hoje, ela é uma ferramenta educativa. Então o profissional que entra hoje pensando que vai cumprir um projeto, seguir um protocolo, só isso, não. Ele tem que pensar que ele é um educador. E para isso ele tem que ser educado. Porque eu já passei por muitas experiências desagradáveis de encontrar colegas da minha área impondo, exigindo, mostrando uma certa autonomia que ele deveria passar de forma diferente. Se parar para pensar, até eu já agi dessa forma. A gente tem todo um contexto histórico por causa disso, né? Então eu acho que hoje, nós profissionais de segurança temos que ser aqui educadores. Nós temos que realmente gerar uma ferramenta educadora de esclarecimento. Igual, por exemplo, se você chegar hoje para conversar com uma pessoa que está sendo integrada hoje, você vai passar para ele um protocolo de norma de segurança na integração, quando você vai falar de ruído, quando você vai falar de poeira, fala na linguagem que ele entenda, mas que ele compreenda que o que é anormal e o que é normal, o que está abaixo e o que está acima. E tem que dizer que, às vezes, quando a gente usa, por exemplo, vamos analisar o ruído. 85 decibéis hoje é uma referência legal, mas ela não é uma situação que ela tem que ser respeitada. Se você puder reduzir para menos, melhor. Sim. Porque você tem que respeitar o seu organismo. O meu organismo é um, o seu é outro, e às vezes a agressividade de um ruído, às vezes, ele te perturba, não é acima de 85, é abaixo de 80. Sim, dados da Organização Mundial de Saúde considera valores bem abaixo. Então, na minha opinião, eu acho que hoje o empregado tem que entender que quando ele se sentir desconfortável, trabalhando num ambiente que tenha ruído, ou que tenha poeira, é ele que tem que reivindicar o uso da proteção. Agora, para isso, ele tem que ser educado e orientado para poder realmente exigir essas necessidades, cumprir essas necessidades. Tanto é fato isso que a gente tem a cultura da insalubridade, né? A insalubridade é tratada como um benefício, sendo que na verdade é um mal para o trabalhador. Não, esse foi um complicador da minha época. E que está até hoje. Porque, para você ter uma ideia, o indivíduo ele já queria saber se era 20 ou se era 40. Que tinha direito.
Ele está preocupado com a saúde dele, né? Ele está preocupado com a insalubridade. Isso que às vezes, em vez de ajudar, prejudicava. Mas por causa de quê? É porque você não tinha um programa de gestão que levasse a educação para que esse empregado começasse a discutir de forma consensual, até com a própria segurança do trabalho, situações de melhoria no seu próprio ambiente de trabalho. É por isso que é um educador, né? O técnico de segurança tem que ser um educador. Ele tem que ser, por incrível que pareça. Estamos chegando ao final aqui, né? Já gostaria de te agradecer já pela participação. Abrir esse podcast, né? Um prazer enorme ter você fazendo a abertura desse quadro, que vai ocorrer uma vez por semana. O objetivo é remontar a história da segurança do trabalho de Arcos e região e trazer novidades, inovações, oportunidades. E qual a mensagem final ou conselho que você deixa para o profissional de segurança do trabalho agora para frente, como você visualiza o potencial, as oportunidades? Eu acho que o profissional de segurança hoje, ele deve se sentir pertencente. É uma palavra que eu gosto muito. Porque quando eu falo isso, eu me lembro do passado, onde eu trabalhei em algumas empresas, em que eu dizia, é a nossa empresa. Isso às vezes pode ser lúdico para quem está ouvindo, mas não é não. Quando você se sente pertencente, você desenvolve uma intensidade, uma potencialidade de realizações profissionais que realmente contribuem para a melhoria da relação trabalho-segurança. Então, baseado nisso, eu diria para todo profissional de segurança hoje que passe a apreciar a área de segurança como uma área humanista, porque é uma profissão nobre. Ela não é, às vezes, muito respeitada, mas ela é humanista. Porque dentro da visão da segurança hoje, você é obrigado a ver o ser humano. Você é obrigado a buscar a melhoria social da saúde do indivíduo. Agora, para isso, você tem que se preparar. Então, eu acredito hoje que o profissional que saia de uma escola e entra numa empresa, ele não vai encontrar tudo linearmente bem harmonizado, não. Ele vai encontrar barreiras, dificuldades, e para isso ele tem que ser um empreendedor. Ele tem que usar da sua capacidade, da sua potencialidade para poder realmente desenvolver um trabalho que ele passe a ser respeitado. Então, o que eu diria para todo profissional que começa hoje ou que já está no mercado, é que ele entenda que ele, como educador, ele tem a função, primeiro, de se educar. Ele tem que crescer culturalmente, ele tem que conhecer tecnicamente a sua profissão e saber realmente repassar essa informação para que ele possa realmente alcançar espaços melhores para desenvolver um bom projeto de segurança dentro da sua empresa. Conforme você falou, é uma profissão muito nobre, nós trabalhamos com vidas. A grande coisa que eu percebo isso, e quando eu te falei no início, quando eu falei do Alan Frank Davis, e ele tinha uma visão muito humanista dentro da área de empresa, e que eu aprendi isso muito na White, na Lafarge, e depois também na própria Itaú, que foram as empresas que me projetaram aqui dentro do nosso município, eu visualizo uma coisa muito importante. É o poder que às vezes tem o profissional de segurança de se integrar dentro de uma comunidade de trabalho e poder ser referência como amigo, como técnico, como profissional perante a diretoria, entendeu? E como ser humano. Então eu acho que a gente não pode perder essas oportunidades de poder realmente fazer acontecer aquilo que você buscou para ser realmente a sua profissão. Muito bom, assim, se pudesse a gente passaria horas e horas aqui falando sobre tem muita história. Segurança do trabalho. Terá mais oportunidades, se faço questão de convidar para a gente debater outros temas, outras questões, aproveitar toda essa experiência que você teve aí para ajudar profissionais aí que estão
na área aí. Não, mas eu acho que você pode até convidar outros profissionais da área antigos que nós temos hoje aqui na nossa região e que têm experiências. Nós temos uns profissionais, por exemplo, que estão trabalhando dentro das empresas que têm uma visão às vezes até diferente da que eu tenho. Uhum. E é claro que tem uma experiência fantástica. Porque se você pensar hoje nos grupos de produção dentro da nossa região, você vai ter filosofias de empresas diferenciadas. Uhum, sim. Entendeu? Você tem o grupo da Luarte, você tem o grupo da CSI. Cultura francesa, né? Cultura influenciada pela né? norte-americana, né? Então você percebe que são culturas diferenciadas, mas que buscam realmente minimizar as agressividades no ambiente de trabalho e que tem visão bem definida da proteção do indivíduo dentro do trabalho. Ok. Hoje eu falei então com Antônio Mendes Campos, né, um dos pioneiros aqui da segurança do trabalho de Arcos. E Campos, muito obrigado aí, espero rever várias vezes aqui no nosso podcast. Está sempre aí. É muito Ok. importante. Muito obrigado. Muito obrigado.